Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso curso sobre finanças, onde procuramos abordar o tema de um ponto de vista estratégico, sempre lembrando que estamos sempre fazendo essa comparação da gestão condominial com a gestão de organizações empresariais, e a gente vai percebendo ao longo aqui de nossa discussão que elas são muito semelhantes. E hoje a gente vai falar de um tema importante que é a transparência financeira na gestão condominial. Ok? Então, eu vou fazer aqui o meu compartilhamento de tela para a gente iniciar a nossa conversa. Só um momentinho aqui, colocando no nosso modo apresentação, né? Agora eu vou escolher, né, a cor da minha caneta. Muito bem. Então, o nosso tema de hoje, né, é transparência financeira, o segredo para a harmonia condominial. Observe que o tema em si, ele já desperta uma curiosidade quando a gente usa a palavra harmonia aqui. Porque observe o seguinte, se você não tem transparência financeira, você vai criar, de certa forma, um ambiente de conflito, né? Ele vai gerar um desconforto se não existe transparência financeira na gestão. Então, nosso propósito aqui é entender como a transparência financeira ela pode transformar a gestão do seu condomínio e criar um ambiente de confiança e colaboração, né? Então, vocês observam aqui, chamando mais uma vez a atenção, da importância do tema relacionado à transparência, que vai gerar o quê? Confiança e colaboração, quando todos entendem, né, o que significa aquelas planilhas financeiras. Bom, então, qual que é o maior vilão da gestão condominial? É quando o dinheiro ele vira um certo mistério, ou seja, ninguém entende, né, essa questão. Ou seja, mas por que que isso acontece? Isso está relacionado ao quê? À falta da transparência financeira, que é um dos maiores motivos de conflitos e desconfianças em condomínios, tá? Isso aqui realmente, que tudo que envolve finanças, dinheiro, né, a gente sabe das preocupações e dos problemas que ele costuma trazer. Então, quando os moradores, né, não têm acesso claro às informações, e aqui eu chamo atenção para essa questão do acesso claro às informações, não é a gente colocar as planilhas, né, os balancetes ali, tudo tecnicamente organizado, mas aquilo tem que fazer sentido para as pessoas, ela tem que ser clara as informações de tal maneira que as pessoas entendam como que o dinheiro do condomínio está sendo empregado, né? Então, esse cenário, dentro desse contexto que a gente está colocando aqui, ele corrói a credibilidade da gestão, né, quando não há essa transparência. E ele cria um ambiente de tensão que prejudica toda a comunidade, porque começa aquelas discussões, principalmente nas redes de WhatsApp, sobre as questões financeiras do condomínio. Então, a desconfiança, ela se instala, que a gente chama mais atenção à vez aqui, da desconfiança, e até as decisões mais bem intencionadas, elas passam a ser o quê? Questionadas porque não tem essa transparência financeira. Bom, e quais são as consequências da falta de transparência? Então, a gente tem, a primeira coisa que é grave é a perda da credibilidade, né? Isso aqui é terrível para qualquer gestor. Quer dizer, a administração, ela perde a confiança dos moradores, dificultando a aprovação de decisões que são importantes. Ora, e com isso, o que vai acontecer? Você vai ter os conflitos frequentes, quer dizer, boatos e especulações geram discussões desnecessárias em reuniões e grupos de mensagem. Então, observe que essa perda de credibilidade, ela vem exatamente aqui também, olha, a questão dos conflitos frequentes. Então, se você tem esta discussão, isso provavelmente, né, vai afetar a inadimplência do seu condomínio. Quer dizer, os moradores começam a resistir a pagar quando não entende para onde vai o dinheiro do condomínio. Então, essa é uma questão que eu estou discutindo aqui com vocês do ponto de vista sistêmico. Quer dizer, eu não estou olhando individualmente porque aquele morador não está pagando, mas eu estou analisando a estrutura como um todo, né? Então, se essa inadimplência ela aumenta, com base nessa falta de transparência, isso provavelmente vai contribuir o quê? Para a geração de um ambiente hostil, né? Quer dizer, a desconfiança ela vai contaminar as relações, prejudicando o convívio e a harmonia condominial. Quer dizer, isso aqui, olha, também vai estar relacionado à questão do ambiente hostil com os conflitos frequentes. Muito bem. Então, a solução para isso é você ter uma administração visível. Quer dizer, a administração financeira precisa ser vista o quê? Por todos.
mas ser vistas e o quê? E compreensível por todos. Quer dizer, não basta você fazer uma boa gestão. É fundamental que todos possam enxergar e compreender como as finanças estão sendo administradas. A visibilidade é o antídoto contra a desconfiança. Mas essa visibilidade ela tem que ser o quê? Entendível. Né? Às vezes, tecnicamente está correta, mas gera uma opacidade com relação à compreensão das informações. Bom, e os pilares da transparência financeira? Então, o primeiro que a gente coloca aqui para vocês é o relatório simples e claro. Né? Isso aqui é essencial, quer dizer, você apresentar as informações financeiras de forma acessível, usando os gráficos e linguagem compreensível. Olha aqui, essa palavra eu chamo a atenção aqui da linguagem compreensível para todos os moradores e não apenas para especialistas, como frequentemente a gente observa. As reuniões elas devem ser curtas e objetivas, quer dizer, realize encontros periódicos focados em prestação de contas, com pautas claras e tempo para perguntas e esclarecimento dos convidados. Então, tudo isso aqui são reuniões que você pode fazer para tornar a transparência, né, no sentido das informações serem compreensíveis. E outro ponto importante é a prestação de contas regular, quer dizer, você estabelecer um calendário fixo de divulgação das informações financeiras, ou seja, o condomínio saber que naquela data ele vai ter as informações necessárias sobre o andamento das finanças do condomínio, ao mesmo tempo em que você mantém todos informados sobre as receitas, despesas e investimento. Portanto, esses três pilares trabalham juntos para criar um ambiente de confiança. Olha, eu estou sempre chamando a atenção para essas questões da relação de confiança proporcionada por essa transparência compreensível. E com isso você aproxima o quê? Síndico, conselho e moradores em torno de uma gestão compartilhada e responsável. Né? E quais são as ferramentas, né, que a gente tem hoje, as ferramentas tecnológicas que podem nos ajudar nesse contexto? Então, nós temos, por exemplo, as tecnologias que podem nos ajudar, né, através de ferramentas digitais modernas, a transparência se torna mais fácil e efetiva. Plataformas online permitem que moradores acessem informações financeiras a qualquer momento de forma segura e organizada. Né? Basta ver a quantidade, né, de software que estão disponíveis no mercado. E outra ferramenta também importante no campo da gestão é o Balance Scorecard, quer dizer, uma metodologia que ela traz previsibilidade e acompanhamento constante dos indicadores financeiros. Né? Então, acompanhar os indicadores financeiros que você elege, quais são aqueles principais ou importantes para a sua gestão. Então, esse sistema permite visualizar o desempenho em diferentes dimensões, facilitando a identificação de problemas antes que se tornem críticos. Então, são ferramentas de gestão empresarial que podem ser utilizados no ambiente condominial. E quais são os benefícios dessa gestão transparente? O primeiro são decisões embasadas. Isso aqui não é decisões baseadas em achismo, mas o que significa decisões embasadas? Você está trabalhando o quê? Com claros, dados claros e acessíveis. O conselho pode tomar decisões estratégicas fundamentadas em informações concretas, não em suposições. Evita surpresas no orçamento, né? Isso aqui é importantíssimo. Quando a gente tem o que? As decisões embasadas. Quer dizer, o acompanhamento constante permite antecipar problemas financeiros e ajustar o planejamento antes que surjam as emergências. Então, isso aqui é importante, quer dizer, decisões baseadas em dados, né? Ela evita surpresas no seu orçamento. E ele mantém o equilíbrio, quer dizer, a previsibilidade financeira garante que o condomínio opere de forma sustentável, sem déficits ou necessidade de cobranças extras. Então, tudo isso aqui está baseado o quê? Num bom planejamento dentro de uma concepção estratégica. Bom, e além dos números, o que que a gente tem aqui? Porque tudo não é só número, né? Mas a transparência, ela é mais do que mostrar números. É construir relações de confiança. Então, veja, transparência se relaciona com relação de confiança. É através dela que você constrói, né, esta relação de confiança. Então, quando os moradores entendem como o dinheiro é usado, eles se sentem o quê? Parte da gestão. A transparência cria um senso de responsabilidade compartilhada e fortalece os laços comunitários. Então, veja que a gente está focando no entendimento do sistema e não em coisas particulares. Então, confiança é o que realmente mantém um condomínio funcionando bem. Né? Com ela, decisões são aprovadas mais facilmente,
e a inadimplência diminui e o ambiente se torna mais harmonioso e colaborativo. Então, veja que isso aqui é um desafio, né, que nós, como gestores condominiais, temos. E como que a gente vai construir isso? Através dessa relação de transparência e dos pilares que foram abordados aqui, né? E qual que é o tripé da nossa boa administração? Então, o tripé da boa administração que nós vamos colocar aqui, a primeira coisa é finanças em dia. Pagamentos pontuais, orçamento equilibrado, reserva de contingência, controle de despesas. Comunicação aberta, canais acessíveis, informações regulares, diálogo constante, feedback dos moradores. E uma gestão clara, processos definidos, prestação de contas, decisões documentadas, acompanhamento visível. Então, esses três elementos trabalham em conjunto para criar uma administração condominial sólida, confiável e eficiente, né? Então, como que a gente pode transformar a gestão do seu condomínio? Implemente a transparência. Comece hoje a compartilhar informações financeiras de forma clara e regular com todos os moradores. Use ferramentas modernas, quer dizer, adote tecnologias e metodologias que facilitem a gestão e o acompanhamento dos indicadores. Construa confiança. Crie um ambiente de colaboração onde todos se sintam parte da administração e do sucesso do condomínio. Lembre-se, a transparência financeira não é apenas uma boa prática, é o segredo para a harmonia condominial e a base de uma gestão de sucesso, né? Então, finalizamos aqui. Eu sou Albélio Dias, professor, escritor e gestor condominial. Aqui está meu contato. Eu sou autor desses dois livros aqui, Condomínio em Perspectiva Multidisciplinar e Excelência na Gestão Condominial. Então, com este conteúdo, espero ter contribuído para que a gente tenha uma visão mais estratégica das finanças condominiais. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.